Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão de Geek Magazine. Antes de mais, quero agradecer, Maria, muito obrigado por teres aceitado o convite para estarmos aqui hoje a conversar sobre o teu percurso profissional e pessoal e sobre o trabalho que fazes. Agradecer também a todos os que nos estão aqui a ver e também à FNAC por nos ceder aqui este espacinho para mais uma sessão deste podcast que é o Geek Magazine. Maria, antes de mais, antes de começarmos a fundo aqui a ver todas estas questões que preparei para ti, queria que falasses um pouco de ti, do teu percurso pessoal, profissional e como é que chegaste ao teu projeto Maria Oliveira, ou como já foi conhecido, Mary Berry. Obrigada Miguel pelo convite. É mesmo muito bom estar aqui, a ver espaços de partilha como este, portanto parabéns pelo teu projeto. Parabéns. Como é que eu cheguei até aqui? Pronto, não é isto. Acaba por ser um projeto, digamos, de vida. Vida curta, porque eu tenho 33 anos, mas começa sempre na infância, quando eu adorava pintar e desenhar, e era algo que me levava, transportava para outros mundos imaginários, não é? Eu conectava-me muito através do desenho e ainda hoje é essa uma das ferramentas que eu mais uso. Eu venho da área do design, portanto as artes sempre fizeram parte da minha vida. O design, depois do Covid, deixei um pouco de lado, entrei na área da educação como professora de artes plásticas, primeiro ciclo, e é aí que eu começo a perceber que havia uma lacuna de como chegar às crianças e explicar a arte. E como me tocava a mim, porque eu acho que eu também precisei um bocadinho disso. Tive excelentes professores nessa área que me inspiraram, mas à volta vejo que ainda falta as ferramentas certas. E, portanto, eu tentei juntar as diferentes artes, seja o yoga, como a pintura e o desenho, num só serviço. E, portanto, eu hoje considero-me uma educadora artística. Trabalho com crianças, mas também com adultos, porque têm procurado para, no fundo, se conectar à sua criança interior. Eu não sei se tens presente qual é esse tema, pronto, muita gente não sabe, mas é realmente resgatar essa infância, essa liberdade de expressão, essa alegria de viver. Ou seja, como é que nós podemos ser mais leves, mais autênticos? E a arte permite isso. É muito engraçado. Há duas coisas que disseste que me fizeram pôr aqui as minhas engrenagens a trabalhar. A primeira é a questão do após o Covid. Ainda no outro dia nós falávamos disto. O Covid foi mesmo um marco e por acaso no pessoal que temos tido aqui a entrevistar e aqui no Geek Magazine, há muitos projetos que começaram após o Covid e é engraçado que uma coisa tão má, tão negra na altura, tão desconhecida, trouxe tanta coisa boa e tantos inícios para tantos projetos. E isso é muito giro. A outra coisa foi essa do conectarmos com a criança interior. Há uma coisa que eu digo sempre, eu sou um geek por natureza, eu gosto de legos, banda desenhada, livros, jogos, tabuleiro, tudo e mais alguma coisa. E há muita gente, há muitos colegas meus que às vezes me dizem: Miguel, isso são coisas para criança. E a minha resposta sempre é: um adulto, quando deixa de fazer as coisas que o fazem feliz, torna-se um adulto frustrado. Exatamente. Eu não podia concordar mais contigo. Eu acho que tem mesmo a ver com isso. Esquecemos de brincar. E nós podemos brincar enquanto trabalhamos e não deixamos de ser mais sérios ou menos responsáveis. Ou seja, somos só mais autênticos. E logo acredito que depois o delivery, a forma como entregamos o nosso serviço, a nossa proposta, é muito mais verdadeira. Eu costumo dizer que sou uma pessoa séria, mas divertida. Boa, eu também. Como é que tu partes da área do design e decides vou entrar na área da educação? Qual é que foi o clique? Pronto, como estávamos a dizer, o desenho é terapêutico. Eu acho que tudo o que nós fazemos com as mãos é arte-terapia. Eu acho que depois também mais tarde podemos falar nesse tema, porque nos conectamos também com essa parte mais material, não é?
E então eu estava muito cansada do digital, de desenhar no Illustrator, no Photoshop, e estava com falta de realmente pegar outra vez nos lápis e nos pincéis e trazer tudo para o papel, porque é um processo diferente. Quem cria sabe. É mais, é mais rudimentar, mas acaba por ser mais prazeroso, porque não é tão automático. E temos que errar. Enquanto o digital nós fazemos Ctrl+Z, no real, não é? No plástico, não podemos fazê-lo tão bem. E então é abraçar esses erros, esses desenhos, essa parte toda do processo criativo. E eu depois comecei a criar ilustrações em pontilhismo, foi a técnica que eu me especializei. Fazia ilustrações científicas e comecei a vender, porque as pessoas depois começaram a gostar, eu comecei a partilhar, a fazer retratos para o Natal, porque no Covid não podiam comprar coisas, não é? Não podiam ir às lojas e era assim um presente mais, digamos, pronto, mais afetivo, personalizado, exatamente. Teve muito sucesso. Depois, a partir daí, fui também convidada a fazer exposições, também nessa temática, sempre do pontilhismo, mas era uma técnica que eu, no fundo, fazia para mim, não era tanto... Pronto, era uma coisa mesmo terapêutica. E depois daí, o salto foi, começaram a perceber que eu era artista plástica, esse déficit de professores, todos nós sabemos, não é? E aqui no Algarve não é diferente, e na área das artes há mesmo uma grande lacuna. E então chegaram até mim e disseram: "Tu és a pessoa certa para ir experimentar dar uma aula ao Jardim de Infância." Jardim de Infância esse onde eu andei com a minha educadora de infância que se ia ia reformar. E então foi muito giro, porque na escola onde eu comecei a ser gente, foi onde eu comecei a ser professora. E então foi fechado um ciclo, para mim e para essa educadora, foi muito especial. E a partir daí houveram outros convites, eu fiquei a trabalhar nessa escola e mais tarde noutras, e foi isso, foi acontecendo, foi natural. E como é que te sentes agora sair do design, sair se calhar de um trabalho em que tens aquelas metas, aqueles projetos para entregar e podes simplesmente entregar a tua arte e ensinar o know-how e pôr as crianças a fazerem a arte delas? Pois, eu acho que a chave é exatamente essa, é a nós sermos donos do nosso mundo, das nossas ideias, do nosso tempo, e só isso já lhes dá a liberdade para serem eles mesmos. E como eu passei por esse processo, eu acho que começa sempre em nós, não é? Também quero acreditar que eu de alguma maneira os inspiro, não é? E não me vejo a fazer novamente esse trabalho mais rigoroso, mais exigente, mais na necessidade de ir pelo gosto do outro e agradar o cliente. Está tudo certo. Nós, na pintura e na arte, que eu também faço pedidos de telas, também temos essa questão, mas é uma coisa muito mais livre. Ou seja, há pinturas que podem ser abstratas, não é? E nós não temos que fazer um desenho tão comerciável, tão pronto. Então, acredito nisso, acredito que o design e a arte... Aliás, há um livro muito giro, que é do Bruno Munari, O Designer e o Artista. E eu aconselho sempre toda a gente a ler, porque foi nesse momento que eu disse: eu não tenho que definir, no fundo eu sou as duas coisas. E eu tenho que agradecer essa etapa da minha vida, porque sem ela eu não tinha chegado até aqui, porque deu-me muitas noções. A psicologia da cor, que eu hoje uso bastante, ou seja, eu associo as cores às emoções, e depois trabalhamos através do yoga e da arte. E tudo isso só foi possível porque eu tive que trabalhar com marcas, desenhar para objetos, para eventos. Então é tudo por aí. É engraçado. Eu, quando estava a preparar a sessão e quando fiz o convite, andei a explorar um bocadinho do Instagram, e um dos posts que mais me chamaram a atenção foi esse das cores, e que tu discorres quais é que são os sentimentos e algumas características associadas a cada cor, e achei bastante interessante. Até fui ver as minhas cores favoritas, deixa lá ver.
E foi muito engraçado. E depois perceber que uma cor favorita muitas vezes tem lá alguns elementos que se ligam a nós de certa forma, e achei isso muito curioso e muito interessante. Sem dúvida, a roupa que nós de manhã escolhemos tem muito a ver com o estado de espírito que estamos ou que temos. E as pessoas fazem isso inconscientemente, mas quando nós estudamos a psicologia das cores e a interpretação do desenho, sabemos que a cor comunica e que também tem uma mensagem. Okay. Isto é muito interessante. Eu sinto que hoje vou aprender muito aqui relativamente às cores e à arte. Falaste da técnica do pontilhismo, não é? Que é aquela com os pontinhos. Exatamente, dot work em inglês. Sim. Pronto. Eu acho essa técnica, acho muito giro ver, mas acho que é muito complicado de chegar ali, porque só com pontos conseguimos representar os traços. Pronto, também já sabemos que um traço é uma junção de dois pontos no mínimo. Mas fazer todos esses traços, sombras, quanto tempo é que levaste a aprender e a aperfeiçoar a técnica do pontilhismo? Desde o dia que descobri na escola foi no 5º ano, portanto até hoje. Mas é uma técnica que eu neste momento eu uso, mas já não tanto, ou seja, já faço outro tipo de arte. Não me restringo só a essa arte, porque ela é realmente muito perfeccionista. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida mais de me libertar desses padrões, dessa rigidez. Então ela é interessantíssima porque traz textura, luz e sombra e esse realismo que as pessoas adoram, mas por outro lado também pode ser redutora, não é? Porque, pronto, está efetivamente sempre a desenhar aquilo que nós vemos. E eu também me fascino por aquilo que é um desenho, por exemplo, infantil, não é? Como é que cada criança se desenha ela mesma. Às vezes fazem uma cabeça enorme, as perninhas pequeninas, outras vezes não fazem corpo. E então isso é também muito interessante, explorar isso na minha própria arte. Sim, e quando falas em redutor, depois, ao analisar os desenhos que já vi e algumas memórias que tenho desse tipo de desenho na técnica do pontilhismo, sentir um bocadinho a criatividade ao artista, porque ele não pode desenhar coisas que não existem, a não ser coisas que já viu ou misturar coisas. Sim, tem mais a ver com o desenho da observação, mas é isso, a academia, no sentido de escola, nós passamos por vários movimentos artísticos, trabalhamos vários autores, vários artistas, para conhecermos e para, no fundo, trazermos um bocadinho deles para nós, não é? Porque só assim, só conhecendo muito da arte e da história da arte, é que também depois sabemos que estilo tem mais a ver connosco. Eu sou dessa opinião. Okay. Quanto desses artistas, dessa história da arte, eu não sou das artes, sou das ciências. Também é uma arte. Também é uma arte. E, ainda por cima, pronto, partilhando, eu sou enfermeiro. Uau, é a arte de cuidar. É a arte de cuidar, sim. E desses artistas que conheceste e que estudaste na história das artes, qual deles agora é que dirias, e qual é o estilo que dirias que é o teu no momento? Ou a mistura? Sim. Eu com as crianças também trabalho o mês do artista, de forma a que cada mês eles saibam isso, e portanto, ao dar a última vez esse ateliê, percebi que eu estava muito ligada ao Picasso, porque o Picasso aconteceu-lhe exatamente isso. Ele pintava a óleo de uma forma hiperrealista e levou a vida toda depois a desconstruir e a trazer o cubismo. E há muita gente que hoje chega ao pé da obra de Picasso e pensa, mas qualquer pessoa faria isto. E não podia ser mais errado. Porque é preciso nós estudarmos muito aquilo que é estrutura, não é? Estrutural, para depois ir lá e desconstruir e ficar incrivelmente bom na mesma. Então eu acho que conseguir mudar um quadro a nível de perspectiva, dimensão, cor, e mesmo assim ser perceptível, é genial, não é? E trouxe formas básicas, como o triângulo, o quadrado, o círculo, para representar, por exemplo, uma guerra, não é? E que não é nada simples, e fazer um quadro daquela dimensão.
Portanto, acho que é brutal. É incrível. É um bocadinho quase como pegar-se num relógio, saber exatamente como é que ele trabalha e dizer agora vou fazer deste relógio um relógio, mas noutra coisa. Numa caneca, por exemplo. Sim, sim. Eu não sei se tu gostas de Legos. Gosto Imagino muito que de sim. Pronto, agora, se tivesses que montar o Lego do edifício destes que nós acho que agora se pode comprar, mas à tua maneira, mesmo mostrando que seria o mesmo edifício, acho que é um bocadinho por aí. Ou seja, algo grandíssimo, espetacularmente fantástico, mas que não perca a sua essência. Se tivesses de definir o que é a arte do desenho e da pintura, como é que definirias? A liberdade de expressão. Sim, sim, eu acho que é uma extensão da pessoa, do ser humano, porque todos nós nascemos para criar. Aliás, nos workshops que eu dou com os adultos, tenho sempre essa barreira em que as pessoas dizem, não sei desenhar. Eu vim, mas é quase por engano. Eu não sei. E depois surpreendem-se sempre, porque toda a gente sabe desenhar. Não é no parâmetro de aquilo que há a exigência da sociedade, mas há formas básicas, como há bocado eu estava a dizer, que todos nós conseguimos identificar, e nós somos animais visuais, não é? Temos símbolos e, portanto, nós sabemos todos representar. Mas depois, ao longo da vida, perde-se essa extensão de nós mesmos e essa liberdade de expressão. Qual é que dirias que é a maior diferença entre ensinar arte a uma criança e a um adulto? Eu não sinto diferença alguma, exceto essa parte inicial em que vem com alguns receios e porque é verdade, a vida obriga-nos a ter capas, a ser fortes. Se nós formos sempre eternamente crianças, também não é saudável, não é? Mas no sentido da criação, se não ofender ninguém, se não passar, não é, aqueles limites olímpicos, porque não é? Tudo é possível. E então acho que é isso que se tem descoberto comigo e no meu processo criativo e na minha ajuda, enquanto eu guio essa parte da arte-terapia, é que têm mais ferramentas do que imaginam e sejam crianças ou adultos, no fundo só precisam de ser, eu acho, apoiados e valorizados, vistos, cuidados nessas emoções que muitas vezes vão para dentro, nós escondemos e elas só têm que ficar para fora, senão adoecemos. Acredito nisto. Sim, isso é verdade, e a própria psicologia e a parte mais científica da coisa da saúde diz-nos isso, que pronto, por isso é que existem os psicólogos, os psiquiatras que nos ajudam muitas vezes a pôr essas emoções verbalmente cá para fora, mas existem outro de terapias, aromaterapia, musicoterapia, arte-terapia, como falaste. Yoga-terapia, sim. E que nos ajudam mesmo muitas vezes a pôr essas emoções negativas para fora, a compreendê-las, a trabalhá-las e a assimilá-las para conseguirmos viver a nossa vida. Como é que funcionam os teus workshops? Ok, então os meus workshops eu faço várias coisas. Posso fazer eventos privados, por exemplo, com Paint and Wine, em que pronto, é um modelo que eu acho que já a maior parte das pessoas conhece, que está muito em voga, é tendência, em que as pessoas têm uma degustação de vinhos e que ao mesmo tempo também têm etapas e vão criando com pintura intuitiva, ou seja, na tela, tinta acrílica. Eu faço várias atividades de quebra-gelo, ou seja, eles têm que pintar vendados, têm que mudar de desenho de X em X tempo com o colega do lado, ou seja, para quebrar mesmo esse medo e esse receio. Pronto. E depois, no fim, há sempre a vontade das pessoas partilharem, porque mesmo que queiram fazer o mesmo desenho, nunca fica igual, não é? Há empresas, por exemplo, que me pedem, Maria, ok, vamos todos ter aqui a imagem de referência e vamos todos pintar igual. Mas nunca fica exatamente igual e ainda bem, porque cada pessoa tem o seu traço, a sua essência no desenho. Pronto, esse é um dos serviços que eu tenho. Outro, também muito interessante,
é o momento de mindfulness, que então aí entra o yoga e a arte, em que cada emoção, como eu estava a dizer, está associada a uma cor, e também um exercício artístico e uma postura de yoga. Então, por exemplo, imaginando a raiva, ela está associada ao vermelho, mas o vermelho, bem canalizado, também é paixão. E isto é importante dizer, as pessoas às vezes pensam, ok, a raiva é uma emoção terrível. Não, é super importante porque é um canal para a criatividade. Muitas vezes, quando eu estou bloqueada a nível criativo, quando eu vou fazer posturas de yoga ou desenho ou tudo, parece que eu extravaso. Se eu estiver parada, não consigo criar, mas se eu me movimentar, é quase uma coisa automática, porque no fundo é o corpo a dizer, tu tens energia acumulada e tu tens que a retirar, e portanto tens que te mover, e mover pode ser das mais diversas maneiras, não é? Podes saltar, podes dançar, podes fazer yoga, podes dançar, podes pintar, whatever, mas fazer alguma coisa. Se tu parares, vais te enraivecer mais, vais ter dores de cabeça, vais perder o apetite e assim, pronto. E então, esse é um dos exemplos que eu dou para que as pessoas, por exemplo, em casa, depois possam fazer isto. Então, escrever tudo o que está a chatear, ok? Escreves todos os pensamentos, não têm que ser só de coisas de agora, podem ser memórias complicadas. Escreves. Depois riscas tudo aquilo que escreveste, para que não haja na cabeça do controlador, que nós somos todos um bocado controladores, alguém que vá ver alguma vez isto que é a nossa partilha. Depois rasgas os papéis com imensa força, como disseste, ok, eu não quero saber, isto já passou, não é um processo. Pronto, há quem goste de queimar, há quem vá pôr no lixo normal, mas no sentido de vamos transmutar aquilo que é mau para uma coisa que é boa. Porque se eu já coloquei no papel, eu já coloquei a intenção, já passou do meu corpo para fora, já não é meu. Já, ok. Já se transmutou e foi embora. Exatamente. Pronto. Mindfulness e Paint and Wine. Sim, neste momento são os serviços assim que mais me procuram. Mas também faço atividades com crianças de qualquer tipo. Portanto, pode ser colagem, pode ser desenho, assim também o ateliê do artista, como eu falei. Pronto, muitas coisas. E no meio de tudo, como é que surge o yoga? Sim, o yoga era porque eu tinha muitos ataques de pânico, que eu acho que também é comum na nossa geração, e depois eles tornaram-se mesmo muito recorrentes e eu não estava a conseguir, eu não ia tomar medicação na minha cabeça, eu não queria recorrer a isso, nada contra, atenção, mas achei que o meu próprio corpo não ia aceitar. Então procurei a minha própria medicação, tenho que arranjar alguma coisa que funcione, porque eu não posso ir para o trabalho e começar a ter faltas de ar e não conseguir ser produtiva e estar bem na vida. E então comecei a praticar comigo e depois a minha professora de yoga dava yoga para crianças e ela disse-me, tu sabes que há yoga para crianças e eu vejo-te a fazer isso, não é? Porque já dás artes, não queres considerar? Então ela apresentou-me, mostrou-me o plano, a certificação, a escola onde ela tinha feito e eu pensei, uau, isto tem tudo a ver comigo, porque há módulos em que nós também podemos incluir o desenho mesmo dentro da aula de yoga, que é o colorir de forma mindfulness, por exemplo, as mandalas e assim. E foi espetacular, porque eu, quando entrei naquele curso eu percebi, é isto, porque eu aqui posso efetivamente juntar tudo. Eu posso trazer a parte da pedagogia, que eu já tenho, posso trazer a parte do yoga que eu estou a conseguir alcançar, e para mim, não é? E depois vou poder brincar, vou poder me divertir e ainda me vão pagar para eu me divertir. Portanto, melhor que isto, impossível. É o meu trabalho de sonho. Eu acho que é um bocadinho como diz o velho ditado. Não, ditado, é aquele dizer do faz algo que gostes e nunca mais vais ter de trabalhar. E tu encontraste mesmo o sweet spot da coisa. Vi também que há um projeto novo, que é o Drawing Mail Club. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele?
Claro que sim, claro que sim. É um clube que eu tenho mesmo no meu coração, apesar de ser super recente, ou seja, há 4 meses que está aí no ar, mas já há muito tempo que eu andava a magicar. Então, é um clube de desenho, mas por correio. Ok, voltando aqui a eu ter que sair do digital mais uma vez. Eu adoro, sou uma interna romântica, adoro receber cartas, adoro enviar cartas. E eu não sei a última vez que tinha recebido uma carta. E depois eu comecei a perceber, então e se eu mandasse cartas a alguém? Ou criasse um clube onde eu fosse obrigada a escrever cartas mensalmente. Obrigada no sentido de não perder essa vontade de escrever manualmente. Esse hábito, exatamente. E então foi muito giro porque eu percebi que criando um clube de desenho ia me incentivar a mim também a eu desenhar mais e a criar uma comunidade onde todos desenhássemos em conjunto, partilhássemos ideias, se inspirássemos uns aos outros e onde eu pudesse de forma leve e tranquila também dar dicas e criar desafios para as pessoas que às vezes estão longe de mim, porque eu tenho amigos assim um bocado por toda a parte, e estarem mais perto. E então tem sido muito giro, porque cada mês tem um tema. Agora o de abril é sobre a floresta, e então eu desenho com esse tema, flores, árvores, e depois envio para casa formas de resolver aquele desafio, que eu não posso contar qual é, não é? Mas pronto, para saber tem que subscrever. Há um canal no Instagram onde eu vou alimentando e depois essa subscrição é mensal. E a ideia é que no fim seja sorteado o meu desenho original. Portanto, dentro do envelope vai o desafio, um print da minha ilustração, vários stickers e outros goodies que eu gosto de colocar. E depois no fim há sempre um premiado para ficar com uma arte minha, por um preço também mais em conta, e eu, de alguma maneira, eu acho que partilho amor e arte e inspiro outras pessoas a desenhar. E é giro. E eu estava a pensar, só tu é que desenhas? Ou cada um depois vai desenhar a sua... Cada um desenha a sua forma de ver aquele problema, aquele desafio criativo. Depois enviam uns aos outros. Exatamente, exatamente. Exatamente. E se tiverem dúvidas, por exemplo, bloqueios criativos, acontece muito. Eu também tenho já assim experiência e digo, ok, o que está a acontecer é porque se calhar tu não estás num sítio calmo, o horário a que tu estás a tentar criar não é o certo. Isto tem que ser às vezes um ritual para criar, porque já é difícil parar. E parar para nós sermos produtivos é complicado. É complicado. Então, eu no fundo, eu quero ajudar as pessoas a não perder esse bichinho, esse gosto pela arte. E como é que fazes nos teus bloqueios criativos? Então, eu vou para a natureza, nunca fecho-me em casa, eu tenho que ir para a natureza, medito muito, porque eu quando tenho um bloqueio criativo, tem sempre a ver com excesso de pensamento e o síndrome do impostor. Eu acho que a maior parte das pessoas tem, mesmo que não admita. Está lá sempre. Sim, está lá sempre. Aliás, quando me convidaste, eu pensei, meu Deus, não estava a convidar. Foi logo o síndrome do impostor, mas o que é que será que eu tenho assim tão interessante para dizer? Mas no fundo todos temos, porque é a experiência de cada um e se há uma partilha, eu acho que é sempre de valorizar. Sim, aprendemos sempre todos uns com os outros e mais do que isso, quando temos estes projetos e projetos que nos são tão queridos como o teu projeto que é a ti, que não é só um projeto, é a tua vida, é o teu trabalho, tu tens sempre, e a forma como estás a falar dele, não tem que haver o síndrome do impostor presente, porque vê-se que é algo que é teu, que fazes com paixão e que estás a fazer o bem feito porque tens os frutos que tens tido. Sim, tem sido uma grande surpresa porque eu reconectei-me com amigos de infância e pessoas que eu já não via há muito tempo e que através da carta agora mandamos mais mensagens, alimentamos mais também essa amizade. E isso é muito giro, muito giro. E nesse Drawing Mail Club tens gente que já sabe desenhar,
mais experiente no desenho e também gente menos experiente no desenho. Isto para não dizer que não sabem desenhar, porque já sabemos que toda a gente sabe desenhar. Exatamente, boa, é isso mesmo. Já aprendi. Como é de crianças para adultos, eu também faço desafios diferentes consoante a idade, mas normalmente procuram pessoas que não sabem desenhar, ou seja, que não são colegas meus artistas. E que não fazem parte do meu núcleo duro de colegas de trabalho, pessoas que eu conheço deste ramo. É mesmo mães de família, também pessoas que no fundo só queriam receber outra vez cartas, que adoram essa parte também de ir à caixa do correio e ter aquela coisa, alguém mandou alguma coisa para mim, sabes? Aquela surpresa de receber algo feito, porque depois cada carta também tem o nome da pessoa e é pensado com intenção para aquela pessoa. Por isso o desafio, no geral, ele é todo o mesmo, mas eu depois, se souber quem é e já conhecer a pessoa, eu também consigo personalizar ainda mais. Isso também é giro. Ok. Dizer que temos a possibilidade de quem nos está aqui a ver de fazer perguntas, por isso se quiserem e tiverem alguma pergunta para fazer à Maria sobre o seu projeto, é depois dizerem que já passo o microfone. Sobre essa parte do correio, e isso é engraçado, porque no outro dia a minha mulher dizia-me que eu tenho um síndrome que é, vejo sempre a caixa do correio, ao sair, ao chegar a casa, às vezes, várias vezes no mesmo dia, e ela diz-me, não tem nada, é domingo, o carteiro não passa hoje, e eu vejo sempre na mesma. E ela disse-me, eu disse, não sei porque é que tu não vês o correio, às vezes pode estar lá coisas, e ela diz, porque o correio não traz nada de bom. As cartas só traz as contas, só traz isso e não, geralmente, a não ser que eu comprar uma coisa e sei que ela está para chegar, de surpresa não vem nada bom. Olha, muito interessante o que tu estás a dizer. Estás a ver? Eu acho que são as tais crenças limitantes que o adulto já pôs nesta questão, que quando nós recebemos uma carta, ou é uma multa, ou é um aviso, ou é alguma coisa, não é? Geralmente é verdade, porque não damos a nossa morada assim a tanta gente e geralmente o sítio onde somos obrigados a pô-la é nas contas. É nas obrigações. Sim, mas é isso, quando compras alguma coisa que gostas muito e que recebes em jeito de presente, é também importante e bom. Portanto, era aí que eu queria chegar, era, ok, vamos começar a fazer aqui um networking mais real, mas também leve, sem obrigação, ou seja, ninguém que subscreva o canal e este clube tem que fazer os 12 meses, até porque há temas que se calhar chamam mais a atenção umas pessoas, outras outra, e está tudo certo. Eu também acho isso giro e é dinâmico, porque o grupo vai mudando. Mas é sobre isso, então ressignificar o que é dar e receber e sem esperar que um clube também te cobre, porque às vezes, sempre que eu participei nestes tipos de projetos, eu sentia-me mal, porque eu achava sempre que eu não estava a ser produtiva o suficiente. Ou seja, inscrevia-me, por exemplo, num projeto para desenhar durante 30 dias no meu diário gráfico. E depois, por alguma razão, não sei o quê, deixava andar. Sim, vai até ao dia 5, depois há um interregno, 2 dias ali pelo meio, e depois os 3 últimos. Esquece. E então era uma frustração enorme, uma culpa desgraçada, e aquilo que devia ser prazeroso, divertido e ativar mais essa parte da minha imaginação, caput, morria. Sim, à semelhança do que é o Inktober, eu lembro-me de haver projetos disso que o pessoal que fazia tatuagens partilhava os sketches das tatuagens durante outubro, uma por mês. Porque o processo criativo é muito tu sentes sozinho e mesmo que estejas rodeado de pessoas, há ainda um bocado a coisa de, se eu partilhar, podem não gostar e eu não vou mostrar antes de estar perfeito e terminado e se calhar se as outras pessoas virem também podem copiar. Há um bocado isto no mundo das artes e eu quero desmistificar, porque eu não sou assim, eu tenho imensos colegas que também não são, e acho que tem muito mais a ver com entreajuda e partilha, seja de dicas, técnicas, o que for, do que propriamente competição feroz, porque vamos competir o quê? Há espaço para todos. É o comum
queres ir rápido, vai sozinho, queres ir longe, vai em conjunto. Sim, sim, sim. Sim, eu adoro essa frase. Eu sei que é clichê, mas eu também. Eu também sei que é clichê, mas eu não só gosto dela, como acredito nela. Porque acho que muitas vezes andamos todos a tentar fazer muita coisa sozinhos, muitas vezes a mesma coisa, e se eu estou a tentar fazer uma coisa que se calhar tu tens a resposta para o que eu ando a querer fazer e tu tens essa necessidade também, e se calhar se com o que eu ando a tentar fazer, com as tuas ideias que tu tens, conseguíamos fazer isso e ir mais longe do que às vezes as pessoas andarem ali a bater com a cabeça há tempo e as coisas não vão lá de nenhum. Sem dúvida, Miguel. E as crianças ensinam-nos isso. As crianças têm essa necessidade de agregar, essa necessidade de não gostam de estar zangados com os amiguinhos e tudo. E então eu acho que é um bocadinho por aí. É tentar olhar para o que as crianças também têm para nos ensinar, trazer essa leveza, essa genuinidade que não nos faz mais fracos e está tudo bem. Eu acho que pelo contrário, eu acho que só nos torna mais fortes. Sim, sim. Também juntos somos mais fortes, as clichês. Esta tarde é só clichês. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ora bem. Olá, boa tarde. Maria, parece-me que és uma pessoa que não tem qualquer tipo de pânico face a uma folha branca ou uma tela branca. Que conselho darias às pessoas que têm esse pânico e esse bloqueio face ao início do processo criativo? Boa pergunta. Obrigada. Realmente, sim. O início de um projeto, que é, para mim, a parte mais divertida, porque é, se calhar, o lado mais conceptual, porque a pessoa vai para a pesquisa, cria de forma intuitiva, ou seja, ainda está no esboço. Eu acredito que, para quem não consegue fazê-lo de forma rápida e, sim, automática, é realmente fazer exercícios fora da folha ou fora do objeto que tem que criar. Porque, assim, há artistas que têm que fazer numa placa de madeira, não é? Há artistas que trabalham com ferro, há artistas que trabalham com materiais diversos. E nós estamos aqui a cingir no desenho, mas a criatividade é um mundo. É deixar de olhar por uns momentos isso que é obrigatório criar e ir simplesmente viver. Porque eu acho que às vezes, como o Miguel estava a dizer, numa conversa com amigos, numa tarde de compras, por exemplo, na FNAC, num momento de lazer, como por exemplo ouvir uma música no carro, as grandes ideias surgem no banho. Normalmente nunca é à frente da folha branca, ok? A folha branca é o pós-conceito. Portanto, é aí que eu digo, a pesquisa é sempre importante. A procura de estímulo, a procura de ideias, nunca é na nossa secretária e no nosso ateliê, é sempre na rua. Portanto, quando é para nos conectar, natureza, rua, é isso que eu recomendo. Obrigado. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Para alguém que já não desenha já há imenso tempo, falas muito da criança interior, daquilo que nós nos conseguimos reconectar. Nós em pequenos temos muito aquele primeiro contacto com guache, com lápis de cera, coisas assim do género. Há assim algum material que seja assim um desbloqueador assim mais rápido para voltar a entrar em contacto com a arte, né? E com voltar a desenhar? Boa, ótima pergunta, excelente. Pois, porque a forma de escolha de material também é o tal canal criativo para a emoção. E uma que eu adoro recomendar é a aguarela. A aguarela é dos materiais menos complexos a nível de tinta. E é a tinta das emoções, porque nós temos sempre que trabalhá-la com água. Há tintas que não são tão
obrigatórias nessa temática. E a aguarela é muito fácil porque a pessoa não tem que se preocupar com a luz e sombra e então ela facilmente é permeável. E depois é giro porque com a aguarela nós podemos fazer um exercício muito interessante que é pôr um bocadinho da água e deixar que ela escorra virando a folha. E isto já é arte, ok? Isto já estamos a representar chuva, uma lágrima, um caminho, ok? Então não tem que ser algo muito figurativo no início, pode ser abstrato e depois, com o processo criativo, uma colagem, um pastel de cera, uma caneta de feltro, já vamos fazer a nossa composição, mas a aguarela é o que eu recomendo. Obrigada. Obrigada. E, Maria, como é que estamos para projetos futuros? Muito bem. Então, o meu projeto futuro é pintura a nível de intuição, ou seja, as pessoas enviam a sua fotografia, eu conecto-me com a energia da pessoa e eu desenho o seu animal de poder. Eu não sei se, pronto, muita gente não está presente, mas isto tem a ver com a raiz do xamanismo, que é um movimento que vem da cultura indígena e que acredita que cada animal, da mesma forma como as cores e as formas, também nos trazem mensagens. Chamado espírito animal. Sim, totem, acho que é assim em inglês. E tem sido muito interessante porque eu consigo intuir e, no fundo, sem conhecer as pessoas, acertar algumas situações. E o feedback tem sido ótimo. É uma coisa que é futuro. Pois, estás-me a perguntar a futuro, porque ele ainda não foi bem lançado nas minhas redes. Os beta testings. Sim. É das tais coisas que parece que começam primeiro no back-office e que nós só lançamos quando realmente estamos preparados, não é? E este projeto, como eu tenho que me expor muito e tenho que mostrar que tenho bastante intuição e alguma mediunidade, levei tempo a aceitar isso, mas o yoga também me ajudou, porque no fundo quando tu crias também peças de arte, tu já estás a intuir e tens mediunidade. Eu acredito nisso, porque há mensagens e há ideias que não são minhas. Há coisas que vêm mesmo do além. Eu sinto que sim, sou assim protegida por bons guias espirituais. E então, pronto, esse é o meu projeto que vou lançar mais em concreto para o próximo mês, portanto talvez quando o podcast sair. Quando sair, provavelmente. Exatamente. E tem sido muito interessante. A pessoa, pronto, é isso, dá uma fotografia, eu canalizo, faço o desenho e depois mando uma memória descritiva a explicar todas as mensagens que surgiram. E o que é que o animal significa e assim. Interessante. É muito interessante porque é isso, vais mesmo dar um pouco de ti e a pessoa também tem que ceder um bocadinho dela para tu conseguires fazer isso e conseguires chegar a esse desenho, a essa arte e a essa intuição. Sim. Eu acho que é preciso confiarem muito em mim para se deixarem ser lidos, não é? E tem sido giro porque, no fundo, as pessoas até são céticas, quem me procura. E depois eu acho que, como são céticas, a surpresa é maior. E geralmente, quando o pessoal é cético, a coisa entra sempre de outra forma depois. Sim. Mas também acredito que todos temos mediunidade, só que há uns que trabalham mais, outros menos. Sim, e que isso há está gente que tem as energias um bocadinho mais fechadas que outros que são mais sensíveis e acabam por sentir coisas e às vezes nem lhe sabem dar os nomes que elas têm. Sim. Porque arrepios, zumbidos no ouvido, há muitas coisas a acontecer neste mundo material que vêm assim de outros portais. Onde é que te podemos encontrar a nível de projeto, seja espaço digital? Sim, eu maioritariamente estou no Instagram. Eu acho que é o canal que
a maior parte das pessoas também usa, não é? E sim, podem me encontrar no Instagram, eu lá tenho também o meu WhatsApp para qualquer questão, dúvida. Também estou a trabalhar no meu site para que eu consiga resumir estes serviços todos, não é? Porque eu trabalho em várias frentes e que seja também fácil para que as pessoas, se quiserem num evento privado, também eu consiga responder com a brevidade que às vezes é necessária. Mais alguma pergunta? Alguma questão? Não? Então, resta-me agradecer, Maria. Muito Obrigada, obrigado por esta Miguel. conversa. Sinto que saio daqui mais rico. Aprendi bastantes coisas a nível da arte, o pontilhismo, as emoções, as cores, por aí adiante. Foi uma ótima conversa e muito obrigado mais uma vez por teres aceitado o convite. Obrigado a quem tirou um bocadinho do seu tempo para nos estar aqui a ver e também à FNAC por nos ter aqui este espaço para termos aqui a nossa rúbrica da Geek Magazine, uma rúbrica que é mensal e que tanto é feita aqui na FNAC de Faro como na FNAC da Guia e vamos tendo vários convidados, por isso é ficarem atentos às redes sociais do capítulo M para também saberem quem é que serão os próximos convidados. Obrigada, Miguel. Obrigado. Foi um prazer, obrigada.